Estás esclarecido para a nossa opção. Que a tua luz, Senhor Jesus, nos envolva, nos ampare, nos proteja e que o nosso estudo possa ter o melhor proveito para nós e todos os irmãos que aqui nos acompanham junto a nós para estudar junto conosco, que todos possam ser absorvidos no teu infinito amor e que o nosso estudo traga o melhor proveito possível para as nossas almas. Graças a Deus. A nossa leitura é Obreiros, do nosso livro Pão Nosso. Obreiros. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotados deseja iniciar... A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Leitura realmente muito profunda para a nossa reflexão como cooperadores do Cristo. E cada um de nós vai se apresentar diante dele com as obras que tenha realizado. Como aqui nos diz, o caminho edificante desdobra-se para todos. Abrem-se, covas na terra produtiva, ali manuseiam-se os livros para o surto da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestante. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. Nós aqui estamos, como estamos estudando o Evangelho de Jesus e essas obras tão profundas para os nossos ensinamentos, que cabe a nós realmente mergulharmos dentro de nós e vermos em que área nós estamos atuando, se estamos obrando bem ou se ainda não temos nada
ainda muito pouco, quase nada. Eu deixo a palavra, Pepita, com vocês. Então, na realidade, ele vai falar dessa necessidade que é de cada um de nós poder dar conta daquilo que é, digamos assim, a nossa obrigação, que seria o nosso dever. Para a espiritualidade, a maior obra que podemos realizar é o cumprimento do dever com, digamos assim, com responsabilidade, com amor, como alguém que faz algo porque ama aquilo que faz. Então, essa seria a nossa primeira, digamos assim, finalidade. Porque às vezes a gente fica assim, as pessoas ficam assim, querendo fazer 1000 obras de benemerência, se dedicar a isso, aquilo, e deixam de dar conta daquilo que é de sua obrigação. Então, quando a gente deixa o lar à deriva, quando a gente não é um bom funcionário, não é um trabalhador responsável, e aí acha que a gente pode ir ou para a casa espírita, ou para a igreja, ou para não sei aonde fazer caridade, e acha que está tudo, não é verdade. Então, para a espiritualidade, ele vai dizer que cada um de nós vai ter funções diferenciadas que para a espiritualidade não somos avaliados porque temos o diploma de doutor, ou de professor, ou de engenheiro, ou de juiz, mas tanto o trabalhador da gleba, ou seja, aquele que trabalha em tarefas mais consideradas do ponto de vista humano, mais humildes, é tão importante, pode ser mais importante do que aquele extremamente diplomado, extremamente qualificado do ponto de vista profissional e que não cumpre, não faz jus, porque na fala de Emmanuel, ele diz que cada diploma que nós temos é um certificado de responsabilidade. E a gente, às vezes, acha, digamos assim, eu sou isso porque é a única uma consequência das minhas escolhas, do meu trabalho, do meu esforço, e às vezes esquecemos que nós não seremos nada que Deus não permita, nada. Se a gente chegou a realizar esse ou aquele curso, se conseguimos nos engajar nessa ou naquela atividade, é porque o Senhor permitiu e que houve, não, muitas vezes, ele não só nos permite, como ele nos encaminha para aqueles locais aonde se aguarda a nossa colaboração, aonde estão as pessoas com quem temos que interagir. Isso é importantíssimo, que às vezes a gente não se dá conta, mas eu não gosto de trabalhar no banco, mas olha, aquele grupo, aquela galera toda que está ali tem a ver com a gente. Estamos fazendo uma tarefa até, digamos assim, para fazer o que a gente gosta, é uma questão de mérito. Porque tem gente que diz assim, porque fulano... Gente, se você já trabalha em algo que te dá prazer, agradece, porque isso aí já é uma dádiva, já é um mérito. Porque muitas vezes trabalhamos naquilo que dá para trabalhar. Quer dizer, não é o que a gente gostaria, mas é o que se apresenta. E a gente tem que. Mas aí, por outro lado, a gente aprende também que, seja onde estivermos, façamos da melhor maneira e com amor, porque automaticamente estaremos assim adestrando a nossa capacidade de servir com tolerância, com resignação, com devotamento, né, com tudo isso. Então, que a gente possa se dar conta. Aí ele vai dizer de como muitas vezes tem gente que se preocupa como vai se apresentar no plano espiritual, com a roupa, tem gente que deixa designado com a roupa com que quer ser sepultado. Aí ele vai dizer quanta infantilidade da nossa parte nisso. Ou a pessoa quer, assim, enumerar, acha que já está qualificada para ir para o reino dos céus, sem ter feito nada verdadeiramente para isso. Aí a pessoa acha, não, mas eu ia para a casa espírita todos os dias, ou eu ia, visitava o orfanato todos os dias, ou eu ia para a missa todos os dias. Gente, isso não é qualificativo para ninguém, não é?
Na realidade, eles vão ver exatamente a nossa, peraí, a nossa dedicação naquilo que fazemos, a nossa responsabilidade, o nosso engajamento perante o grupo onde estamos inseridos. Aí, nesse grupo, a gente considera a família, considera grupo profissional, considera o grupo social, ou seja, tudo, em todos os lugares, né? O que que nós estamos fazendo aí, né, de bom. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa página? Em que ele fala feliz daquele que possa se apresentar diante dos tribunais divinos como alguém que fez tudo que estava, né, dentro das suas possibilidades, né? Ninguém quer falar? Então, vou começar hoje com a Verônica, a leitura de há 2000 anos. É, Lê aqueles dois parágrafozinhos antes, só para lembrar, do Simeão vai em paz. Começa ali, ó, o Senhor, né? Só para dar uma. só esse, tá? A não ser que você queira também, só para retomar um pouquinho. Tá. Deixa eu só começar aqui antes um pouquinho. Tá. Espraiando o olhar compassivo e misericordioso sobre a assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Senhor, aventurou o ancião, com os olhos rasos de lágrimas, tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Jesus, porém, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura: Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque em verdade aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. E estendendo o raio de luz dos seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devotava as palavras com as Devorava. devorava as palavras com a sede ardente de sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações: Quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque o tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Essas palavras foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador não teve dificuldade em lhes apreender o sentido profundo para um futuro distante. Aos poucos, dispersou-se a grande assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Era noite quando Lívia e Ana regressaram à casa solarenga, confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Verônica, comenta esse pedacinho, depois você prossegue mais um pouco, mas Tá? comenta esse pedacinho. Então, aqui ele vai falar, né, do encontro, quando Lívia foi para a casa do Simeão, para encontrar com Jesus ali à margem do Tiberíades, né? Então, de início, ele vem falar do diálogo do Simeão com Jesus. Então, eles se sentem profundamente tocados, né, muito emocionados com a presença de Jesus, são envoltos ali naquele magnetismo do Mestre, e Simeão fala para Jesus que ele tudo faria por ser um dos vossos escolhidos, né? E Jesus fala para ele para que ele não tenha pressa, que ele não se preocupe, porque no futuro ele iria aceitar o sacrifício de Simeão. E, e aí, quando ele vai falar sobre Lívia, né? Ele se dirige a Lívia, ele fala para ela também, mais ou menos no mesmo sentido, quando ele fala:
Quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre em teu coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Eu achei assim, que ele falou para ela que ele viu nela, né, que aqueles ensinamentos dela ali realmente tocaram para sempre o coração. Já era um coração que estava preparado e apto para entender e receber todos aqueles ensinamentos que Jesus veio trazendo ali para aquela multidão, para aquele povo que estava ali à margem do lago ali, escutando ele falar. Aqueles ensinamentos ali para ela já faziam sentido e tocaram realmente ela, e que no futuro, assim como ele falou para Simeão, ele fala para ela também, que no futuro ele vai saber aceitar as tuas abnegações santificantes, ou seja, o seu testemunho, né, a sua renúncia. E ele coloca, Emmanuel coloca aqui que ela não teve dificuldade em lhe apreender o sentido profundo, ou seja, como a gente viu, né, que cada um ali consegue apreender as palavras e os ensinamentos do Cristo de forma diferente, de acordo com a visão que ele tem, de acordo com a evolução que possui, ela não teve dificuldade, ou seja, foi fácil para ela entender e fixar aqueles ensinamentos que ele estava fazendo, aquelas palavras que ele tinha dito para ela, de que no futuro ela teria a oportunidade de, de aceitar, né, esse sacrifício e essa renúncia dela pelo Cristo. Diga lá. Verônica, eu vi assim, Lívia, né? Eu estava assim lendo aquele Sementeira de Luz, e quando o nosso irmão fala de Alcione, quer dizer que na realidade era Célia, ele sempre se refere a ela como Célia quando ela foi neta, e diz que ele em dois momentos, em duas mensagens, numa ele diz que Célia tinha a ver com Estevão e Abigail, que elas tinham, né, faziam parte daquela esfera. Depois, numa outra mensagem, ele diz que Célia estava ocupada trabalhando nas esferas do Cristo. E eu vejo a Lívia junto a esse grupo de espíritos que vieram das esferas do Cristo e que se fizeram tão comuns, que dizer, na encarnação assim, nós não os identificaríamos como estrelas, estrelas luminosas, nós não viríamos que seriam pessoas boas, mas nós não conseguiríamos perceber a grandeza desses espíritos. Mas Jesus, se Chico conseguia identificar, que dirá Jesus. Então, Jesus, quando viu a Lívia, ou antes mesmo não vendo, quer dizer, ele cura a filha, não pelo público, mas por esse coração devotado, amoroso, com uma fé fervorosa. Então, ele sabia, ele reconhecia Lívia, e ele reconheceu Lívia ali tranquilamente. E eu fico imaginando, e Lívia o conhecia, porque vinha da esfera dele. Tanto é que ela trazia todos esses conceitos do cristianismo, a gente vê nas falas dela, ela era cristã, ela só não tinha, digamos assim, o cristianismo ainda não tinha se divulgado, e ela não fazia parte desse grupo que seguia o Cristo. Então, a gente viu que ela, na realidade, teve apenas um encontro rápido com ele, mas ela já trazia tudo isso. Então, eu vejo a Lívia fazendo parte dessa pleide de espíritos que vieram acompanhando o Cristo e vieram outras vezes. Por isso essa identidade, por isso a receptividade, por isso bastou que ela comesse um pedacinho de pão partido pelas mãos de Jesus para que ela se sentisse
plenamente abastecida do ponto de vista energético, adquirisse uma serenidade que ela não conseguia compreender, era algo, digamos assim, que transcendia o nosso entendimento. Mas é porque ela era um espírito que faz parte desse grupo de espíritos da esfera do Cristo, né? Mas deixa eu ver se alguém tem alguma coisa a colocar e depois você continua o outro parágrafo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Além dessa emoção, imaginem, gente, Jesus falando diretamente com eles, assim, olho nos olhos. Eu fico imaginando olhar para, né, o olhar de Jesus. Eu não digo a gente olhar para o olhar dele, mas perceber esse olhar profundamente, como ele diz, de profunda ternura, de profundo envolvimento. Eu fico imaginando, né, como deve ser, como deve ter sido esse encontro com Jesus. Se quando qualquer pessoa que às vezes vê um espírito superior, a pessoa já fica toda, não é? Nossa, as vibrações, assim, a gente já fica todo envolvido. Agora você imagina Jesus, gente. Gente, é algo assim que foge da nossa apreciação, foge, né? Mas continua aí, Verônica, eu acho que ninguém quer falar nada. Aos poucos dispersou-se a grande assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Era noite quando Lívia e Ana regressaram à casa solarenga, confortados pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma. Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seus mais ríspido mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas, ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração, porque, com a serenidade imperturbável, o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo, ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto lhe parecia haver atingido o terreno, até então desconhecido, da serenidade estranha e superior. Continua? Comenta esse trecho aí, Verônica. Aí ela volta para casa, né? Completamente, digamos assim, preparada, né? Tanto por aqueles fluidos que ela tinha recebido quando ela comeu o pão, como ela já tinha se envolvido com aquela atmosfera, com o magnetismo do Cristo, já tinha escutado as suas palavras e como ela disse, né, em linhas anteriores, ela foi tomada de uma serenidade, de uma tranquilidade, de uma paz que qualquer acontecimento que houvesse não lhe roubaria essa paz, né? Que era uma paz, era uma sensação íntima de nutrição espiritual, de completude, que não foi nem a rispidez do marido e aquele olhar suspeitoso foi capaz de perturbá-la. Mas falem aí. Tá. Eu fico imaginando, gente, por isso que às vezes o pessoal fala assim, não, Jesus está triste com a gente. Gente, os espíritos superiores, eles entendem a nossa condição de inferioridade. Repara, a partir desse momento, a Líbia já tinha um sentimento profundo de compaixão pelo marido. Ela chegou a declarar que o que mais a afligia não era nem o desaparecimento de um filho bebê. Pensa bem.
Aquilo era doloroso, mas o que mais a afligia não era o desaparecimento do bebê, mas o estado do público, ou seja, do marido, em que se via com o temperamento extremamente exacerbado, extremamente irritadiço, e que ela percebia que aquilo estava, digamos assim, ativando uma série de enfermidades psíquicas no marido. Ele estava se tornando uma pessoa enferma. E aí, diante disso, dessa situação, a Lívia se comporta como os nossos espíritos protetores. Eles ficam extremamente tristes, quer dizer, ela sofria por ver que o marido estava atormentado, mas não se sentia magoada ou machucada por ele. Ela sofria pelo marido. É diferente, gente. O marido fala umas coisas para gente, ou o marido, ou seja lá quem for, a gente fica, né, respira fundo, fica indignado, se sente injustiçado, se sente desrespeitado, enfim, há esse sentimento. Ela não, o que ela sentia era uma tristeza por ver que ele estava escolhendo um sofrimento voluntário. Repara, todo esse sofrimento, ele estava no inferno psicológico, mas era um inferno que estava escolhendo. Não havia necessidade, ele tinha a fonte cristalina dos sentimentos puros da esposa, a compreensão, o incentivo, o acolhimento, o aconchego, mas ele deu vazão a esse sentimento de suspeita, e a gente não pode esquecer que, como ele dizia, gênios infernais o seguiam. Ou seja, a gente não pode esquecer que ele trazia uma legião de vítimas que certamente ativavam esses sentimentos nele também, mas eram sentimentos que ele trazia. E ela sofre profundamente por isso. E só que aqui, se ela já tinha essa nobreza toda, mas ela ainda se sentia, digamos assim, bem humana, na hora que ela encontra com Cristo, ela sente a plenitude desse reino maior. Gente, o reino dos céus estava nela. Então, a partir dali, tudo que pudesse acontecer era transitório, era algo, digamos assim, não a abalaria mais, porque ela estava com o sentimento do dever cumprido, da dedicação, e não tinha sentimento contraditório no coração dela. É isso que nós temos que nos empenhar muito, porque as situações acontecem, mas o problema não são as situações difíceis que acontecem. Esse não é o grande problema, gente. Por mais que a gente possa achar, porque o meu filho se desvirtuou, está envolvido num problema gravíssimo, tem um problema de enfermidade. As situações, elas vão acontecer. Mas o que avalia a nossa condição espiritual é a nossa reação a essas situações. Então, quando conseguirmos ter esse equilíbrio diante das piores situações que possam nos acontecer, porque elas são transitórias, porque elas são passageiras, porque ela ali tem a certeza desse poder desse Cristo e a certeza desse mundo e desse reino que não era desse mundo. Então, aquela certeza a torna uma fortaleza inalterável. Então, é isso que eu sei que a gente não vai conseguir esse, digamos assim, esse salto. E isso aí precisa de uma estrutura da sedimentação, dessa convicção, mas a gente pode fazer no exercício. A gente pode fazer no exercício. Por falar em exercício, eu sei que pode não ter nada a ver, mas é porque agora, falando com vocês, me veio à mente o exercício de um personagem de um filme que eu vi que eu não daria nada. E meu marido, quando viu assim, falou assim: Você vai ver isso? Ficou até o final. Gente, a gente saiu, terminou de ver o filme gratificado. Qualquer coisa da vizinhança, é com Tom Hanks, acho.
que é de um apresentador de televisão em programas infantis. E o Tom filme, Hanks. o, oi? O Tom filme Hanks. é uma terapia. O filme é uma sessão de terapia para o lidar com as suas emoções e com os seus. Gente, as falas, os diálogos, a gente diria assim: nossa, o cara que escreveu isso podia ser espírita. Mas aí ele fica tão impressionado com esse personagem que ele pergunta: mas como você consegue se manter assim? Aí ele disse: é um exercício diário. Eu também tenho raiva, eu também tenho isso, eu também tenho aquilo, mas como? Aí ele vai dizer como é que ele faz para lidar com isso. É um exercício diário. Vale a pena vocês assistirem. O filme não tem violência, não tem nada disso. Tem uns momentos lindos, lindos, assim, de falas impressionantes, tocantes. E são fatos reais. No final aparece até o apresentador mesmo e a situação. Vale a pena. E Mas é qual tão que é o nome difícil. do filme? Aí qualquer coisa na vizinhança, aparece o Tom Hanks de camisinha vermelha sentadinho, qualquer coisa, não sei que, porque o programa ele fala sobre você querer ser um vizinho, fazer parte daquela vizinhança. Netflix? Hã? É na Netflix. Netflix? É. Depois eu procuro, passo para Não vocês. é o pior vizinho do mundo, não, né? Que o Tom Hanks faz esse filme também. Não, não, Que ele é Babi. um vizinho mal-humorado, não, né? Não, 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 Babi. Eu Ele estou faz esse trazendo só o filme. lado bom. Não, porque o Você não Tom traz o Hanks lado faz ruim. esse filme. Também é bom esse Não, filme. não. Não, não. É qualquer coisa. Ele é apresentador de um programa infantil. Vocês procurem, porque é uma sessão, é como se fosse uma sessão de terapia. Vale a pena. Bom, mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa aqui sobre esse encontro da Lívia, dessa fala? Repita, um lindo dia na vizinhança. É isso aí mesmo. Eu gosto de gente assim que no instantinho procura, sabe tudo, vai lá, uma beleza. Não é que um lindo dia na vizinhança. Você falou Netflix, porque tem outro mesmo, como a Babi falou. É. Mas você queria falar alguma coisa, Sandrinha, Não, não. Eu fui procurar, porque eu já tinha visto, começado a ver, mas não acabei. Não, é porque quando começa, você acha que é É meio bobagem. cansativo para a É, pessoa assim, "Ih, vai quando ser começa, você xarope." não vai. É, É, depois é que aí a coisa. engrena. E Bom, ela consegue não guardar mágoa, né? Que é um negócio pois é. É de- isso que nos mata, Verônica. difícil, porque não é uma coisa que a gente tem muito controle, não, né? É, pois é. Ainda não. Então, mas é um exercício, é como o cara diz no filme, é um exercício diário, de você escolher se você quer ser feliz ou você quer curtir a sua mágoa. Aí, quando a gente curte a mágoa, aí você já sabe que sinalizou, tá vindo uma galera todinha para colar ali com a gente, para fortalecer aquele sentimento de mágoa, e aquilo cresce, e aquilo vai, né? E aquilo adoece, né? Também. E adoece, às vezes, todo o grupo familiar, porque aí a gente fica mal-humorada, aí responde mal, aí, enfim. Aí daqui a pouco adoece todo mundo. Então, a gente tem que pensar: eu quero curtir aqui a minha mágoa ou eu quero ser feliz? Né? Então, a gente tem que fazer essa escolha. Sandrinha, você quer ler um pouquinho? Leio sim, querida. Depois de fitá-la de alto a baixo, com seu olhar duro e inquiridor, exclamou Públio, mal sopitando a cólera incompreensível. Então, o que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa em horas tão impróprias para as mães de família? Públio respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugiste sempre de minha presença, esquivando-te a minha consulta. E eu necessitava procurar o Messias de Nazaré de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que noto
uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus nas margens do lago, e, identificando-me com os sofredores, não presumi desacatar nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupares no momento, nesta província, a mais alta expressão política do império. A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social com a indumentária, muito errou procurando o Messias nesses trajes, porque, afinal, estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa. Mas Jesus, revidou Lívia corajosamente, deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários. Desculpem, por vezes. Acho que a cura da nossa filhinha, diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Sandrinha, que Ignorava. tal você. Fala aí, né? Não, eu acho que podia comentar aí que tem muita coisa para você falar. É imperecível, né? Aqui, desculpem, como a Verônica e você já vinham dizendo, o fato de ela ter tido esse contato direto com o mestre avivou nela tudo aquilo que ela já trazia de bom e de belo e fortaleceu essa convicção dela, né, de que Jesus era e é esse caminho para todos nós. E fez de tal forma que ela não vai dizer que não estranhe a figura do marido, essa energia, esse mau humor. Ela inclusive diz, né? Liv encontrou de frente, Emmanuel nos diz, a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregados mais intensos sinais de irritação, ou seja, com mau humor também. Mas ela estava preparada para aquilo. Não atingia o âmago daquela alma mais, não atingia. Porque ele diz aqui, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração. Gente, é demais. Enfrentando-lhe o olhar suspeitoso, ou seja, aquilo que você vinha comentando. Ela não deixa de ter os pés na realidade. Ela sabe que a coisa muito estranha está ocorrendo e isto não é nada bom para o relacionamento deles. Emmanuel fala, inclusive, de angústia aqui, sem dúvida alguma, é um momento muito difícil dessa encarnação, mas, no entanto, ela enfrenta-lhe o olhar suspeitoso. Embora sem nenhum motivo, ela, mesmo assim, ela enfrenta por Jesus, por essa energia que ela tem a certeza de que é aquilo que pode nos levar à real felicidade, né? Aí a paz do coração. Agora, ele lá embaixo, eu marquei ainda nesse parágrafo o seguinte: afigurava-se-lhe que a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo, ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto lhe parecia haver atingido o terreno até então desconhecido de serenidade estranha e superior. Ou seja, desconhecido nessa encarnação, né? Ela já trazia tudo isto, já demonstrava a superioridade moral e espiritual dela, mas com essa presença do mestre na vida dela, ela desabrochou, vamos dizer assim, não é? Para esta realidade. Uma serenidade, por isso que ele coloca, uma serenidade estranha, mas superior. Superior. Então, ela vai, nesses diálogos próximos, pela primeira vez até aqui, pelo menos que eu me lembre, ela vai bater de frente, como diríamos nós, mas com uma compostura,
com um amor, com uma sensibilidade, não é? De que o marido estava doente, só podia estar. Estava num desequilíbrio que ela não podia atinar qual era a causa atual. Ela não podia atinar, mas ela estava ciente de que ela realmente, para esta vida, ela não estava em condições mais de saber que ela seria feliz por tudo que estava já se apresentando, mas a serenidade não foi perturbada. Essa paz íntima não foi perturbada. E aí, quando ele fala nesse tom cerimonioso, ela vai notar e vai chamar a atenção, mas com humildade. Imagina se a gente vendo uma coisa dessa, ele já explode. O que é isso? O que está vendo? Né? Por que está me tratando desse jeito? Ela não questiona diretamente assim. Ela responde, não deixa de responder, mas ela fala. Né? Essa questão da indumentária, quando ela diz claramente, ela não foge. Não vou contar não para não me aborrecer com ele. Eu sei que ele não está entendendo mesmo. Não, ela é clara com ele. Eu necessitava procurar o Messias de Nazaré, de modo a acalmar meu coração desventurado. Então, ou seja, ela não era feliz ali. Ela já não estava feliz há algum tempo, né? O coração era desventurado, mas ela estava confiante, ela estava certa de que estava tomando as melhores decisões e atitudes que ela poderia tomar. E ele continua, é como se fosse um contraponto, né? Ele não saía da calúnia colocada sobre ela, as suspeitas infundadas, e aí aflorando tudo aquilo que cada um de nós, como um ser humano falível, falido de outras vidas, né? A gente começa a colocar para fora. Quando abre essa brecha, ele vai falar com ironia, ele vai dizer que ela não respeita a posição social deles, ele vai achar outros motivos para a indumentária de uma humilde serva, e assim por diante. Enquanto que ela vai revidar, no bom sentido, né? Não revidar como vou dar o troco, pelo contrário, ela vai colocar claramente a posição dela. Então, supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus nas margens do lago. E aí eu lembrei, não tem como a gente não lembrar, né, gente? Quando, na série André Luiz, os espíritos nobres, os espíritos de uma condição muito superior à nossa, eles baixam o máximo que podem, eles fazem até um disfarce para auxiliar. Né? Em Libertação, a gente vê claramente isso. E em outras obras de André Luiz, há um disfarce até para não magoar aquele que é tão inferior ainda, para não causar nenhum espanto, não humilhar até aquele outro nosso irmão, né? Não aparecer. Pelo contrário, o serviço do bem equivale. Então, eu vou lá para realizar isto, e baixa, esconde a sua verdadeira condição espiritual. Né? E aí ela continua dizendo aqui, mas sim, presumi, eu não desacatei nossos padrões familiares, não é? Mas sim acreditei agir em favor do nosso nome. Então, querendo preservá-lo, sabendo da importância do cargo dele nessa vida material que eles levavam, e não pensando nela, ela não estava pensando nela. Mas interessante que um pouco antes, no capítulo anterior, vocês lembram que as pessoas que estavam à beira do lago, embora aquela roupa humilde, notaram a diferença dela, até na parte física de uma mulher romana, não é? A condição, muitas vezes, a finura da pessoa, muitas vezes se mostra, mesmo ela não querendo se mostrar. Aquela condição dela fazia com que eles vissem: o que ela está fazendo aqui? Essa pessoa é diferente da maioria de nós que aqui está. E ela continua querendo não aparecer. Né? E
E ele revida para ela, mas Jesus, desculpem, ela, mas Jesus revidou Lívia corajosamente, ou seja, ela não está se recolhendo mais. Deve estar para nós muito acima dos poderes humanos que sabemos tão precários. Ou seja, ela não tem dúvidas, ela tem a verdadeira fé. Né? Aqui ele fala em crença, a crença dela, quando Jesus se dirige a ela, né? Não descreias, lá quando vocês leram logo de início, não descreias. Não descreia, é muito mais, ela tem certeza de que é aquele, o Jesus, o Mestre, que é muito acima de todos que lá estão. Isso, com certeza, não vai agradar em nada o marido, né? Alguém mais gostaria de tecer algum comentário sobre esse trecho? Tá, só queria complementar aqui, quando eu terminei esse parágrafo, quando ela diz assim, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Então, se ele fugia de encontrar Jesus às claras e de agradecer por tudo, ele coloca Jesus como um profeta, não é? O profeta, no caso aqui, Jesus é muito mais do que esses profetas, como ele colocava, né? Jesus é esse exemplo maior de todos nós. E a gratidão já denota, quando fala aqui em gratidão imperecível, já denota o grau de espiritualidade de Lívia, não é? As condições espirituais que já trazia Lívia. É Bom, isso, então, podem falar. alguém mais gostaria de tecer algum comentário desse trecho? Sandrinha explorou bastante, mas se alguém quiser, sempre tem uma visão a mais, se alguém quiser colocar. Não? Laura, gostaria de ler um pouquinho? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos do mestre de Nazaré aqui em Cafarnaum, continuou o senador asperamente. A cura da nossa filha, como assegurar uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com dados positivos? E ainda que esse homem, revestido de forças divinas para o espírito simples e ignorante dos pescadores galileus, tivesse operado essa cura com a sua intervenção sobrenatural, vindo a este mundo da parte dos deuses, poderíamos chamar-lhe impiedoso e cruel, sarando uma menina enferma de tantos anos e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem um filhinho sadio e carinhoso, em cuja fronte colocava a minha ternura de pai todo um futuro brilhante e promissor. Cala-te, Públio, revidou ela, tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. Recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza a vaidade absurda e orgulhosa. Se Jesus de Nazaré nos curou a filhinha bem-amada, que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte, podia permitir que fôssemos tocados no mais sagrado sentimento de nossa alma, com o incompreensível desaparecimento do nosso Marcos, para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes. A senhora se compromete com essa demasiada tolerância que vai ao absurdo da fraternização com os escravos, disse Públio com rispidez e austera severidade. Tal atitude de sua parte me fez pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso deste ano, porque as suas ideias, longe do nível social da sede do império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados, em face da compostura que se exige da mulher, de um senador ou da matrona romana. Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido. Nunca o vira tão irritado em todo o transcurso da vida conjugal, mas verificara em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Seus olhos se enchiam de lágrimas
não por orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo que não a compreendia e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso, porém arbitrário no plano de suas relações. Serena e silenciosa, não se justificou perante as severas reprimendas. Vamos parar aí, Laura, por favor? Sim. Bom, aqui, né, o Públio, né, ele realmente nunca acreditou que a cura da filhinha dele, né, tivesse sido feita por Jesus. Eu não sei se ele nunca acreditou, ele não queria acreditar, porque ele teria que acreditar em tudo que ele pregava, né? Ele teria que ter um sentimento de gratidão muito grande por Jesus, ele ia baixar lá daquele nível alto em que ele se colocava, né? Para ficar no mesmo nível de Jesus, que ele achava que era uma pessoa inferior a ele. Ao mesmo tempo, ele compara, assim, se ele curou a nossa, ele foi tão bom a ponto de curar a nossa filhinha, por que ele não impediu que o nosso filhinho, né, desaparecesse, né? Ele teria sido ruim ao permitir isso, né? E a Lívia, né, que tinha uma compreensão maior, né, ela acha que, de repente, a filhinha foi curada e o menino desapareceu para que eles pudessem sentir o sofrimento que acometia outras pessoas. Ela não interpretou isso como sendo uma maldade da parte de Jesus. E aí o público começa a achar que a personalidade dela, que ela está sendo afetada por tudo isso que ela tem, pelas crenças novas, né, que ela está adquirindo, né? Ele começa a questionar o tipo de personalidade que ela está passando a exibir. E a Lívia sente assim uma tremenda pena dele, né? Ela não consegue assim ter raiva, né? Ela já está naquele momento assim de paz interior, né? Mas ela sente tristeza por tudo aquilo que ele demonstra, né? No jeito de falar, nos pensamentos dele, né? E seria isso, entendeu? O que eu entendi, Pepita. Eu acho que esse trecho aqui é muito, muito importante. A Laura colocou, mas vale a pena a gente dar uma reforçada. Olha, ela nunca tinha, de uma certa maneira, enfrentado a fala do marido, contraditado a fala, quando ela diz cala-te, Públio. Ela revida, tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. Então, ela não gritou, cala-te, Públio, não. Ela simplesmente, com uma autoridade moral, ela simplesmente disse para ele, mas ao mesmo tempo que com firmeza, com brandura, que lhe conservava toda a serenidade do coração. Quando a gente aprender a falar assim, a gente não terá mais problema. Então, cala-te, Públio. E aí ela argumenta, dizendo: olha, os deuses podem castigar a nossa vaidade e o nosso orgulho, extremamente arbitrários. E você vê o entendimento dela, gente, porque ela era mãe. O filho foi raptado, um bebê, ela não vê motivo para esse ato. Mesmo assim, ela não questiona, ela não pergunta a Jesus pelo filho. Olha o entendimento, a superioridade desse espírito. Qualquer uma de nós perguntaria: Senhor, onde está meu filho? Ela não pergunta, ela quer apenas abastecer o coração dessa energia. E aí ela entende que a filha foi curada e por alguma razão que ela não compreende, mas que ela não questiona a justiça divina. A razão ela não consegue compreender, mas certamente deve haver um motivo porque o filho foi raptado. Detalhe, Emmanuel aqui coloca que naquela época era muito comum esse tipo de acontecimento, de ter raptar uma criança, a violência, essa coisa, era comum. Então, outros pais tinham os seus filhos raptados. Muitas vezes eram raptados para serem vendidos como escravos. E ela imagina que, olha, se nosso filho nos foi tirado,
para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes, para que a gente possa parar, sair do nosso pedestal em que o mundo se curva a tudo que nós queremos. Repara que o Públio diz assim: por que você foi procurar um Nazareno? Eu poderia determinar que ele viesse aqui. E ela deixa claro: não, Públio. Creio que Jesus está muito acima do nosso poder. Quer dizer, ela entende que é um outro poder, que o poder humano é limitado. E como ela diz, muitas vezes é, 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 é frágil, né? E aí ele vai. Como ele não consegue entender, isso é uma característica nossa, humana. Quando a gente não consegue entender, o que a maioria faz? Faz chacota, ironiza, ofende, menospreza. O Públio, ele não conseguia entender nem a serenidade da Lívia, Lívia, nem essa fortaleza moral, ele não conseguia alcançar. Então, ele começa a achincalhar, a dizer que ela estava violando a condição social dela, que ela estava afrouxando, como ele diz assim, os sentimentos relaxados. Ele começa a menosprezar algo que ele não consegue alcançar. Assim como ele sabe, ele melhor do que ninguém, porque ele nunca contou para Lívia tudo o que ele sentiu no encontro com Cristo, que ele se ajoelhou automaticamente, que ele caiu de joelhos, que ele caiu em pranto, que ele se sentiu comovido. Ele não reparte isso, gente. Não tem a coragem, mas ele sabe. E aí ele continua. Tal atitude da sua parte me faz pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso deste ano, porque as suas ideias, longe do nível social da sede do império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados. Olha, gente, eu ficaria profundamente ofendida. Ela não se abala, né? Sentimentos mais relaxados, ou seja, olha onde ele coloca. E aí, ainda vai falar mais, em face da compostura que se exige da mulher, de um senador ou de uma matrona romana, ou seja, a senhora não está mais à minha altura. E aí ele começa, ele fica tão transtornado, porque é algo que foge do controle, e ela que toda vez, repara, toda vez ela tinha alguma coisa para argumentar com ele, primeiro ela pegava e tentava enaltecer os valores deles, o coração generoso, isso, aquilo, para depois ir lá pelas bordazinhas assim, fazer a solicitação e quebrava ele. Agora não, ela enfrenta e manda que ele se cale. E aí depois ela diz assim: nunca o vira tão irritado no transcurso da vida conjugal. Aí ela vai falar, mas verificava em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico abençoado pelo mestre lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Ou seja, despertou. Aquilo que a gente já falou, ela já trazia essa condição de uma trabalhadora da esfera do Cristo, mas aqui aquilo reacendeu, aquilo desabrochou de tal maneira que ali agora ninguém segurava mais. E aí, o que vem importante aqui, quando ele diz assim, com profunda compaixão do esposo, que não a compreendia. Mas olha só, e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração. Aí ela vai falar, o coração generoso, porém arbitrário no plano das suas resoluções. Gente, aqui eu vejo que todos nós, de uma certa maneira, temos esse comportamento. Coração que já pode apresentar pontas de generosidade, de desejo do bem, de sermos amorosos em determinados momentos, mas, ao mesmo tempo, a arbitrariedade. Então, tudo que ele trazia de sementes
boas para germinarem, elas eram sufocadas pela arbitrariedade, que o arbitrário, ele não é racional. A tempestade das emoções dele sobrepõe qualquer racionalidade. E aí ele vai falando, vai machucando, vai ferindo, não se dá conta. Mas ela entende que ele é um doente que precisa de acolhimento, mas que no momento ela não tem como, porque ele não permite. Repara, ele não permite a ajuda. Ele não, aqui nesse momento, ele não permite a ajuda. E aí ela entende isso e se recolhe para apenas auxiliá-lo, digamos assim, através da oração. Então, aqui eu acho que a gente precisa aprender muito, né? Muito com esses exemplos. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa desse trecho, que vai continuar ainda? Esse não se justificou também é bem importante, né? Porque muitas das vezes a gente até está com a razão, né? Às vezes está até certa, mas o outro ainda não compreende, como era o caso aqui É, dele, né? E aí a gente, eu acho que é um orgulho, né? A gente, para querer passar a sensação de que estamos está por certos, cima, né? a gente, mesmo sabendo que o outro não vai compreender, a gente começa a se justificar, né? Quando que, na verdade, se estamos certos, seria suficiente estarmos certos com a nossa consciência e com Deus, né? Seria o suficiente. Mas a gente para nós isso ainda não é suficiente. A gente que está certo com todo mundo. Aí a gente erra, né? Mas eu Eu acho que, posso. digamos assim, fala, Sandra. Não, não, é sobre a compaixão. Pode terminar esse pensamento aí da Verônica. Não, eu digo assim, que repara, ele teve assim, fez essa tempestade, ofendeu, agrediu, mas ele não extrapolou mais, porque eu acho que a nobreza dela o inibia. Essa postura, essa serenidade dela, meio que deu uma trava, e aí você vai ver que a gente vai ver agora como ele vai tentar sair do conflito, mas é porque ele estava, digamos, tolhido pela, digamos assim, pela superioridade moral, pela nobreza da Lívia, né? Fala o que você ia falar, Sandrinha. É que eu lembrei, eu fui lá no Evangelho, no capítulo 13, no item 17, lembrando de Lívia, aqui diz lá, né, num trechinho, a compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E mais adiante, a compaixão bem sentida é amor. Lívia é amor. É. No momento mais difícil aí, ela continua amando aquela alma, né? Alma de sua alma, né? Como diz a irmã, é a Pois alma de é, sua alma. repara que ela não fica magoada com ele. Ela está triste por ver que ele está sofrendo. Ele tem uma tempestade dentro do coração. Ela E tem compaixão mesmo, ela né? sofre por ele, não por ficar magoada porque ela foi humilhada, porque ela foi ofendida, porque foram ditas inverdades. Ela não fica, não é uma questão de orgulho ferido. Ela tem compaixão de ver que, olha, ele está sofrendo e que ela não pode ajudá-lo. Eu acho que esse é o mais, né, o mais triste. Rosana, você está podendo ler ou você não? Se escondido. Bom. Babi, quer ler um pouquinho? Não? Rian, você quer ler um pouco? Só faltam 12 minutos, tá? Ah, tá. Ok. Foi quando então, compreendendo que aquele atrito não deveria prosseguir, dirigiu-se o senador para a porta de saída do apartamento, abrindo-a com estrépito a exclamar: Jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina.
Porque se curei uma filha, perdi um filhinho no desconhecido e começo a perder a mulher no abismo das irreflexões e da incoerência, e acabarei também perdendo-me para sempre. Dizendo, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos, encaminhando-se ao gabinete, enquanto a esposa, de coração genuflexo, dirigiu o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno que veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixos ainda na paisagem do lago de Genezaré, aonde parecia haver regressado em espírito novamente. Lá estava o mestre, em atitudes doces de prece, gravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Vamos parar aí, Ria? Bom, Que aí, gente, senão não vai dar tempo de comentar. Quer comentar esse trechinho? assim, o marido, né, o Públio, ele percebeu que ele não tinha chance de discutir com a mulher dele. E ela era tão superior espiritualmente, dizendo que ela não tinha nem a necessidade de discutir com ele, ela não precisava disso, ela não tinha que se justificar. Então ele começou a perder a cabeça, né? Ele viu que não valia a pena discutir com ela, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então ele simplesmente ele viu, eu não vou prosseguir mais com essa discussão. Aí ele abriu a porta e começou a reclamar, né? Nossa, que viagem horrível que eu fiz para a Palestina e foi uma viagem tão penosa e tão infeliz. E ele fala: gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina. Ele acha que ele está sendo possuído, né? Porque se ele curou a filha dele, se ele perdeu um filhinho de desconhecido e agora ele está perdendo a mulher dele. Ele fala que a mulher dele ela é incoerente, ela não tem reflexões, ela não pensa logicamente, né? A mulher dele ela tá perdida para ele e ele vai acabar se perdendo para sempre também. Então quer dizer que ele já perdeu a cabeça, ele vê que ele não tem chance de discutir com algo tão superior que a razão não vale a pena nesse sentido. Não é fé, você não se explica. Fé é uma questão de dogma e ela era uma mulher muito forte naquilo que ela acreditava, né? E o que ela sentia também. Aí, dizendo, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos. Ele bateu a porta, então, foi para o gabinete e a mulher dele se manteve plena, segura de si e começou a orar. Ela não tinha necessidade, né? Ele mesmo, ele precisava resolver isso e não ela. Ela começou a orar, enquanto a esposa de coração genuflexo dirigiu o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno que veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Ela continuou lá, tipo, o mundo dele estava caindo e ela estava lá. Ela estava plena, né? Orando para Jesus. E aí depois vem: lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixos ainda na paisagem do lago de Genezaré, aonde parecia haver regressado em espírito novamente. Essa parte aí que eu não entendi direito. Essa parte a gente vai deixar para comentar, essa parte que ela volta em espírito, ela se desdobra até o lago novamente. Tanto Ok. é que a partir do momento que ela tem esse contato com o Cristo, a gente vai ver como vão florescer a capacidade, sim, certos fenômenos mediúnicos que se ela os tinha antes não apareciam, aí a gente vai ver que aparecem. E aí o que a gente vai destacar é que Públio acha que, digamos assim, a mulher dele, como ela está pensando diferente, como ela tem agora pensamentos de igualdade, de compaixão, de solidariedade com o povo, etc., e tal coisa que ele não compreende, ele acha que ela está, digamos assim,
se perdendo para ele em termos assim de filosofia de vida. E o que a gente tem a dizer é que o Hermínio Miranda, nos seus livros, ele fala, e nós tivemos a oportunidade de ter alguns episódios desse em nossas reuniões mediúnicas, de espíritos que vêm combatendo até hoje contra o Cristo em verdadeiras falanges, né? Para destruir instituições que trabalham para o bem, né? Não só nas leiras do Espiritismo, mas em outros segmentos, por um ódio mortal ao Cristo, porque, segundo eles, o Cristo lhes roubou a filha, ou a esposa, ou o filho, enfim. No entendimento deles, esse Cristo que fez com que desabrochassem esses sentimentos, essa nova filosofia, esse novo entendimento da vida, criou um abismo entre ele, digamos, criou um abismo entre ele e a esposa. E o culpado disso é o Cristo, no entendimento deles. Então, às vezes, eles passam a ter um ódio mortal pelo Cristo e passam a se vincular a determinadas falanges que laboram nos movimentos anticristo, né? E isso continua acontecendo e ficam, às vezes, por milênios nesses equívocos, né? Então, na semana que vem, a gente revê isso melhor, tá? Porque a gente está terminando, né? Bom, então vamos fazer a nossa prece, não é isso? A Babi já me falou aqui o horário. 4 minutinhos. Senhor Jesus, Mestre amado, Divino Senhor de nossas almas, Mestre querido, de todos nós, mesmo quando não te reconhecemos, mesmo quando não te reverenciamos, mesmo quando, Senhor, ignoramos a tua presença, tu estás em nossas vidas, tu reges os nossos destinos, e mesmo diante da nossa indiferença, o teu amor e a tua compaixão nos envolvem e nos conduzem para que possamos reencontrar o caminho de volta para o teu aprisco. Hoje, Senhor, te agradecemos porque não desististes de nós. Porque quando dissestes que nenhuma das tuas ovelhas se perderia, era de nós que falavas, era da nossa displicência, da nossa fuga, da nossa falta de compromisso para com a verdade e com a lei. E aqui estamos, Senhor, trânsfugas da lei, espíritos profundamente comprometidos, mas teus irmãos em espírito, filhos desse mesmo Pai, amados profundamente por ti, pelo Pai e por todos aqueles que já compreendem os desígnios do Pai e compreendem a nossa ignorância. Te agradecemos, porque hoje nos reúnes para que juntos possamos refletir sobre nós e sobre ti, e sobre o teu chamado sempre presente, e sobre o teu apelo para que aprendamos contigo a mensagem do teu evangelho de luz, de misericórdia, de amor e justiça. Obrigada, Mestre. Obrigada por esta nova oportunidade, por estes corpos, por esta vida, pelo acesso a essa doutrina de luz.
pelo encontro com estes amigos encarnados e desencarnados, que nos estimulam na busca da verdade para te encontrar. Ah, Mestre amado, que possamos compreender o quanto nos ofereces, que nossos lábios não reclamem, que o nosso pensamento não se rebele contra os teus desígnios, que o nosso coração saiba aceitar o que nos ofereces, porque é sempre mais do que merecemos. Abençoa todos os espíritos que se encontram conosco. Abençoa os nossos irmãos que hoje não puderam participar do nosso encontro, que onde quer que se encontre, tu possas envolvê-los e ampará-los. E assim, Mestre querido, mais uma vez, gratidão por tudo. Abençoa nossos lares, abençoa nossos familiares, principalmente aqueles que não te conhecem ou insistem em não te conhecer. Toca-lhes, Senhor, o coração. Desperta-os, sacode-os em suas raízes, extremamente arraigadas aos valores da terra. E assim, Senhor, muito obrigada. Que assim seja.